Salutations everybody, this is Thales speaking. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. We have videos ranging from basic to advanced, vídeos do nível básico ao avançado. Vídeos do nível básico contêm explicações em português, né, como este vídeo. E temos também vídeos inteiramente em inglês nos níveis Intermediate e Advanced. We have several playlists at your disposal. Várias playlists à sua disposição, é só você navegar. Mais de 700 vídeos. We talk about vocabulary, English grammar, business English, English practice and reading. Falamos de vários tópicos, vocabulário, inglês para negócios, gramática, questões de concurso público. Já tem bastante vídeo gravado a respeito. Comecei recentemente uma playlist sobre Enem, tá? Em que eu comecei a resolver a prova mais recente de 2021. Ainda é uma playlist que está começando, tá? Então tenham paciência que eu vou gravar mais vídeos a respeito. Today's video is a guided reading. O vídeo de hoje é uma leitura comentada. O que são meus vídeos de leitura comentada, né? Se você ainda é novo no canal, você vai saber agora. São vídeos em que eu pego uma matéria da internet, uma reportagem de algum site, e a gente lê em tempo real aqui. Por que eu falo que é em tempo real? Eu ainda não li o artigo, eu li apenas o headline, apenas o título, achei o tema interessante e vou trazer para vocês. Se tiver alguma palavra que eu não saiba o significado, eu vou procurar junto com vocês o significado e a gente aprende junto. Ah, Thales, mas você não sabe todas as palavras do mundo? Não, não sei todas as palavras do mundo. Se você conhecer alguém que souber, por favor, me diga, né? Até em português mesmo, você conhece alguém? Do you know anyone who knows everything? Are you a know-it-all? Então vamos lá, gente. Before we begin, subscribe, share the content with your friends, and don't forget to give a huge thumbs up. Assine o canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha para você curtir. Gravo vídeo semanalmente, alright? Let's get going. Vamos começar? Bom, eu achei esse tema aqui sensacional, entre aspas, né? Porque é uma coisa assim surreal, né? Bom, essa matéria é do site da CNBC, né? Que é uma emissora americana. Foi publicado hoje, às 9 da manhã. Hoje, leia-se 8 de maio, alright? Então, nós vamos ler parágrafo por parágrafo, frase por frase. Vamos primeiro ler em inglês, depois traduzir o significado ou trazer o significado da internet, caso a gente não saiba alguma palavra. Your new retirement home could be a cruise ship. Então, aqui é o título da matéria. É uma matéria, a princípio, ele está no tópico de personal finance, para finanças pessoais. Vamos entender por quê, né? Aqui está dizendo que a sua nova, né, your, é um pronome possessivo, mas ele é um pronome adjetivo, né, que ele está acompanhando aqui a palavra retirement, que é a aposentadoria. Ele está aqui entre aspas, está no sentido figurado. Geralmente quando você coloca quotes, quote marks, você coloca aspas, mas não é aquela duas aspas, aspas duplas, né, de citação. Aqui está dizendo, sua nova aposentadoria. Não é exatamente uma aposentadoria, mas aqui está no sentido figurado. Então, os pronomes adjetivos, na verdade não é um pronome possessivo, né? É um pronome adjetivo, eles acompanham o substantivo, no caso, retirement. E nós temos aqui o adjetivo new, que é novo, nova. Adjetivos em inglês, eles vêm antes dos substantivos, eles são invariáveis, não variam nem em gênero nem em número, e é isso. Então, a sua nova casa de aposentadoria, né? Retirement home, a sua nova casa de aposentadoria. Na verdade, esse your, ele está acompanhando o home, não é nem retirement. O retirement, ele está qualificando a palavra home, que é a palavra casa.
Então, casa de aposentadoria, ou seja, onde você poderá se aposentar. Então, a sua nova casa de aposentadoria poderia ser. Could é um verbo modal, que significa poderia. Ele pode ser usado tanto em possibilidades, né, probabilidades, como pode ser também um pedido educado, né? A polite request, quando você fala assim, could you open the door, please? Could you help me? Né? Vou até digitar aqui, abrir um Word aqui agora. Could you help me? Então, é um pedido educado. It's a polite request. Então, o verbo could, ele tem essas utilidades, digamos assim. Então, possibilidade, habilidade no passado, né? I could run 10 kilometers non-stop. Eu podia correr 10 quilômetros sem parar. Now I can't anymore. Agora eu não posso mais. Então eu estou dizendo aqui uma habilidade no passado, algo que eu podia fazer e que hoje eu não consigo fazer mais, alright? Então aqui é uma habilidade no passado, aqui é um polite request, um pedido educado. Lembrando que o verbo could, ele faz pergunta sozinho, entre aspas, né? Ele não precisa de verbo auxiliar para fazer perguntas, então você coloca o verbo could na frente da frase. E o could, a negativa dele é couldn't ou could not. No caso aqui, esse could aqui, ele tem um sentido de probabilidade, possibilidade. Então, a sua nova casa de aposentadoria poderia ser um navio de cruzeiro, né? A cruise ship. Navio de cruzeiro, aqueles cruzeiros lá milionários ou cruzeiros caros que você paga aí para passar férias, né? Então, vamos ver aqui, ó. Key points. As matérias do CNBC, eles e também outras matérias de outros sites, eles têm essa lógica. Nós temos primeiro os key points, que são os pontos-chave. Então, aqui nós temos o summary. Nós temos o resumo do que se trata o artigo. Então, key points. Vamos ver aqui quais são os pontos-chave do artigo. Cruise ships offer many of the essential elements older Americans need to thrive. Organized activities, a decent level of medical care, and most crucially, a built-in community of like-minded travelers. Então vamos ver aqui os significados. Pelo que eu estou vendo aqui, tem um termo aqui que eu vou ter que pesquisar. Eu vou tentar deduzir o significado, evidentemente, mas eu vou pesquisar exatamente a palavra que se refere. Porque em inglês tem muito isso, gente. Às vezes, assim, quem tem influência em inglês sabe disso. Você vai ler uma frase, um artigo, um parágrafo, você entendeu o parágrafo, você leu tudo em inglês, você não pensou em traduzir a palavra. Quando você pensa na tradução para poder explicar a alguém, você tem que buscar o melhor termo, a melhor palavra. E muitas vezes você sabe o significado, mas não sabe a tradução exata. Né? Esse que é o ideal da fluência, porque você não vai traduzir termo por termo, palavra por palavra no dia a dia, certo? Você, ao conversar com um native speaker, né, conversar com um falante nativo do idioma, se você parar para pensar em toda palavra e traduzir o inglês, algo para o inglês, a pessoa já vai ter ido embora há muito tempo. Então, assim, a fluência ela requer que você pense em inglês, tanto para falar, como para escrever, como para ler, tá? Então vamos, let's get back to the text. Vamos voltar aqui. Então, os navios de cruzeiro oferecem, né? Esse aqui é um verbo offer, verbo oferecer. Ele parece muito, né, com o português. Em inglês a gente tem muito isso. Temos termos que derivam do mesmo radical, né?
Tanto a origem, né, do inglês, né, como um idioma anglo-saxão, como o português, que deriva do latim, tem alguns pontos de interseção, imagino eu, então tem muitas palavras que parecem, mas muito cuidado. Em inglês nós temos falsos cognatos, palavras que parecem e não são, tá? Então, vários vídeos de notícias que eu já abordei com vocês, eu já falei disso. Então, be warned, esteja alertado. Então, navios de cruzeiro oferecem, né, muitos ou muitas das, aqui nós temos muitos ou muitas, many, é um pronome indefinido usado para substantivos contáveis, ou seja, que você consegue contar, que você consegue contabilizar, né? Countable nouns. Muitos ou muitas, muitos dos elementos essenciais, many of the essential elements. Americanos mais velhos, né? Então aqui nós estamos falando de pessoas com mais idade, precisam para... Aqui nós temos thrive. Thrive é como eu vou dizer... Para ser bem sucedido, né? Para triunfar, tem esse sentido. Eu vou colocar a palavra thrive aqui, e meaning, para a gente ter significados parecidos. Que é aqui, ó. Eu sempre gosto de procurar as palavras em inglês. Por quê? Porque eu foco vocês em algum momento. Caso queiram atingir fluência, vocês vão precisar sair do lugar comum do português. Então, o português, num primeiro momento, ele é importante, eu acredito. Existem algumas vertentes de curso de inglês que já começa o professor falando tudo em inglês. Eu até acho que pode funcionar, mas quando você pega uma pessoa mais velha, leia-se, né? Até adolescente ou a pessoa mais velha, olha, a pessoa não vai aprender muito fácil não, porque ela não vai aprender inglês como um bebê aprendeu. Um bebê, ele aprende a falar, lógico, o bebê não aprende gramática, o bebê não, ele vai aprender na prática. Esse aprendizado na prática, ele é mais difícil. Então, eu sou mais a favor de você construir um vocabulário, né, tanto para entender... E buscar, lógico, a familiaridade com o idioma inglês, vendo tudo em inglês, é uma vertente. E outra vertente é você construir um vocabulário aos poucos. Porque é aí que você vai ter fluência. Você não vai conseguir falar nem escrever se você não tiver riqueza vocabular para poder falar, para poder escrever, né? Então, thrive é um verbo muito comum em inglês, muito comum, assim, nível mais avançado. Olha só, prosper, flourish. Então, quer dizer prosperar, florescer. Olha só o exemplo que tem aqui, ó. Education groups thrive on organization. Então, grupos educacionais prosperam na organização, na empresa. Então, olha só, é isso. Tem outros significados, olha só. Boom, profit, blossom, expand, prospering. Aqui são todos adjetivos que terminam com ing, ó. Fast growing, profitable, aqui é lucrativo, né? Profitable, successful, bem-sucedido. Então você entendeu o significado. Precisam para prosperar. Organize activities, atividades organizadas, né? Esse organize aqui é um adjetivo, organizado, organizada, mas a lógica dele é um verbo, né? É como se fosse um verbo no particípio. O verbo organize é um verbo regular que exige o sufixo ed. Né? Todos os verbos regulares, eles são seguidos do sufixo ed. Você, basicamente, é a forma mais fácil, mas existe uma listagem ampla de verbos irregulares, cujo passado, como o próprio nome diz, não é regular. A decent level of medical care,
ou seja, né? Aqui um artigo indefinido, uma. Um nível, level é nível decente de cuidado médico, medical care, né? Care é cuidado. E pode ser também o verbo cuidar, importar-se com alguma coisa. E, vírgula, mais crucialmente, most aqui significa o mais ou a mais. Ele é usado muito em superlativos. Aqui, no caso, ele é um advérbio, né? Mais crucialmente, uma comunidade, uma comunidade, a community, built in. O que é built in? Built é o particípio do verbo build, que é o verbo construir. Quando eu falo a built in, e tem hífen, então é um adjetivo, adjetivos formados por hífen. Eu já gravei vários vídeos falando de adjetivos formados por hífen. No meu canal, como em qualquer outro canal no YouTube, quando você abre a página inicial, você consegue pesquisar itens por tema, né? Eu coloco palavra-chave, né, nas tags, nas etiquetas de cada vídeo, e o próprio título do vídeo, ele já sinaliza o conteúdo. Então, você pode procurar adjetivos, em inglês, né? Adjectives. Colocar a palavra adjective, adjetivo, ou adjetivo escrito em português, que você vai encontrar a explicação desses adjetivos formados por hífen. Tá? Então, é uma comunidade construída internamente, ou seja, embutido, uma comunidade embutida de like-minded travelers. Traveler é viajantes, né? De viajantes com a mente parecida, né? Like-minded, eu entendo aqui que é mente parecida. Acho que eu não vou... Entendo não, eu tenho certeza que é isso. Eu achava que eu ia ter que pesquisar, mas não preciso não. Por quê? Like é parecido com, tá? Parecido com, ou que parece com, assemelha-se com. E mind é mente. Então, quando eu falo like-minded, ou seja, são as pessoas que têm esses pensamentos, né? A built-in community of like-minded travelers, ou seja, uma comunidade interna, embutida, né? Nesses navios, né? As pessoas que participam desses cruzeiros marítimos, eles têm essa mentalidade, esse mindset. Né? Então, ou seja, atividades organizadas, nível decente de cuidado médico, né? Ou seja, são pessoas que têm esse estilo de vida. Upgraded connectivity has also allowed semi-retired cruisers to be based at sea while still working. Olha só que interessante, conectividade. O que é upgrade? Upgrade é um patamar acima, tá? A gente usa isso muito para informática, né? Melhorado. Upgrade é melhorar. Quando você fala assim, upgrade my computer, é fazer um upgrade no computador. Ou seja, você vai instalar a versão mais atualizada, a versão mais avançada. Então, é um termo que vem da informática também. Então, conectividade melhorada, ou seja, níveis de conexão melhorados, né? Que hoje você consegue conectar de qualquer lugar. Também, also, é também, certo? Também. Has also allowed. Aqui nós temos o presente perfeito, present perfect, que é composto pelo verbo have, mais o verbo principal no past participle, o particípio passado. Então, have mais o verbo no particípio passado. O verbo allow é o verbo permitir. O particípio passado dele é regular. Então, ele termina com ed, da mesma forma que o passado simples. Então, nos verbos regulares, tanto o passado simples quanto o particípio passado, eles têm a mesma formação. Eles são acrescidos do sufixo ed. Então, a conectividade melhorada também permitiram
Cruisers. O que é cruisers? São as pessoas que fazem cruzeiro. Né? Quando você acrescenta o sufixo ER, você dá uma... Você substantiva, né, a palavra. Eu vou dar um exemplo aqui, só para ficar claro. Quando você tem assim, ó, teach, é o verbo ensinar, certo? Lecionar, ensinar. Quando você acrescenta o sufixo ER, vira professor, né? Então, é isso. O sufixo ER, ele acaba dando uma profissão, né? Ou seja, teach é ensinar, teacher é quem ensina. Então, da mesma forma, você tem cruise, que é cruzeiro, cruiser é quem cruzeira, entre aspas, quem participa de cruzeiros. Então, a conectividade melhorada também permitiu aos participantes de cruzeiros semi-aposentados, semi-retired, semi-aposentados, ou seja, são pessoas que não estão completamente aposentadas, né? Estão semi-aposentadas, são talvez em processo de transição, ou aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo tão alto que elas podem escolher o seu horário, quando trabalhar, etc. Então, aí essas pessoas permitem essas pessoas estarem baseadas ou terem a base, né? To be based. Based aqui é baseado. Estar baseadas. Quando eu falo to be based at sea, quer dizer que a base, o núcleo de funcionamento deles, né? Está no mar. At sea é no mar. No oceano, no mar. Então, to be based at sea quer dizer que é como se fosse a moradia deles no mar. Ou seja, eles moram navegando. Você não consegue encontrá-los em terra. Você consegue... Eles estão o tempo todo viajando. While, enquanto ainda trabalham. Ou enquanto ainda trabalhando. Então, eles ainda estão trabalhando, porém, eles estão no mar, né? O tempo todo. Alright? Aqui nós temos a cara de um sortudo aí, ó. Olha só que interessante o termo que o CNBC mostra. Jeff Foshman, 72, is a serial cruiser. Interessante esse termo. From Delaware, who spends months at sea in retirement. Então, Jeff Foshman, 72 anos, é um serial cruiser, né? Você não tem serial killer, que é um assassino em série, então tem um serial cruiser, que é um cruzeirante, entre aspas, porque não existe essa palavra, né? Uma pessoa que faz cruzeiros em série, ou seja, sai de um cruzeiro e entra no outro. From Delaware, então aqui está dizendo a origem dele, de onde que ele é? De Delaware. From é uma preposição que indica a origem, né? From Delaware, que aqui pronome relativo está se referindo ao substantivo Jeff. Who é usado para pessoas, então Jeff Foshman é um serial cruiser de Delaware que gasta ou passa, né? Spend é o verbo passar ou gastar. Spend time, gastar ou passar tempo. Spend money, passar ou gastar dinheiro. No caso, spend money é gastar dinheiro, né? Por que tá com S, Thales? Por quê? Para he, she ou it no presente simples, o que é he, she ou it? He é ele, she é ela, it é ele, ela, neutro. Ou seja, aqui são pessoas. Ele, pessoa, ela, pessoa. E it é ele ou ela, neutro, ou seja, não pessoa. Um evento, um acontecimento, um animal, né? Tudo aquilo que não é pessoa, eu uso it. Então, quando eu tiver essas pessoas, esses personal pronouns, esses pronomes pessoais, eu vou colocar S no verbo no present simple, no presente simples.
tá? Então, é por isso que o verbo tem S. Então, ele passa meses no mar em aposentadoria. Então, ele está aposentado, no processo de aposentadoria, ou aposentou, e ele passa meses no mar, tá? E aqui parece que os próximos parágrafos vão detalhar, né? Tá citando o Jeff Forstmann nos próximos parágrafos aqui. Vamos entender aqui essa sistemática. For nearly 2 decades, Jeff Forstmann, 72, has spent his golden years like many other adventurous retirees, acho que é retirees, né? O que é retire? Retirees. Gente, eu confesso que eu não estou habituado a ver essa palavra. Porque você tem, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma palavra muito comum. Employer, empregador, certo? Employer, eu pego a palavra employ e acrescento o sufixo ER. Employ é o verbo e eu transformei em um substantivo, virou empregador. Agora, quando eu vou falar empregado, employee, né? Então é isso. Aqui tem um sentido mais passivo e aqui um sentido mais ativo. Aqui proprietário, né? E aqui um sentido mais passivo, empregado. E você tem, né, outras palavras com a mesma lógica. Trainer, trainee, né? Não lembrar de mais palavras. Gente, me deu um branco aqui, não tô lembrando. Mas eu lembrei 2 exemplos aqui de imediato, né? Então, trainee, employee. Então, é a mesma... esse sufixo é para formar o mesmo significado. Então, retiree, eu vou ver como que é a pronúncia disso, né? Porque o verbo retire é o verbo aposentar. Eu acrescentei o sufixo é. Aí você está falando, Thales, ele já tem é. Então eu tenho que acrescentar mais 2 es? Não. Quando a palavra já tem é e você vai acrescentar um sufixo que começa com é, você não vai acrescentar mais um é. Essa é uma regra básica do inglês, tá, gente? Por exemplo, você tem o verbo live. É o verbo morar ou viver, né? Quando eu vou colocar no passado, qual que é o passado? Passado regular. Live é um verbo regular. Você vai acrescentar ed, certo? Só que o verbo live já termina com e. Eu não preciso, na verdade, eu não posso colocar outro e. Então vai ficar lived. Eu só vou acrescentar a letra D aqui. Agora eu tenho que pesquisar a pronúncia. Também, gente, uma coisa muito recomendável, que na minha época de 1900 bolinha não tinha, né? Ó, aqui eu já vi que é retiree, né? Retiree, isso mesmo. It's a person who has retired from employment, ou seja, uma pessoa que se aposentou de um emprego. Retirees with large pensions, ou seja, aposentados com gordas pensões, amplas, muitas pensões. Então, são pessoas aposentadas. Enjoying leisure cruises to exotic ports of call. Então, por aproximadamente, né? Aqui esse nearly é um advérbio, termina com ly. Por aproximadamente 2 décadas, vírgula. Jeff Forstmann, 72, passou, has spent. Aqui nós temos o particípio do verbo spend. Lembra que tem um verbo spend aqui em algum lugar? Aqui, ó. Spend aqui é o presente. O passado e o particípio dele é irregular. Spent. Has spent his golden years, ou seja, passou ou gastou os seus anos dourados, como muitos outros aposentados aventureiros, né? Ou seja, aproveitando, né? Enjoy, aproveitar, aproveitando
Pode ser enjoy, pode ser gostar, aproveitar, desfrutar. Aproveitando cruzeiros de lazer, né? Cruzeiros de passeio, para ports of call, portos de chamada. Confesso que eu não sei, né? Portos de chamada exóticos. Vamos pesquisar aqui esse ports of call. Ports of call. Aqui, ó. What does port of call mean? Ports of call significa uma parada intermediária para um navio em sua jornada agendada. Então, assim, você vai fazer um cruzeiro, certo? Ele não faz várias paradas? É isso. Ports of call é nessas paradas aí. As paradas exóticas aí do cruzeiro. O roteiro do cruzeiro, né? But unlike many of his fellow cruise passengers, Forsman basically lives at sea. Mas, unlike aqui significa ao contrário de. Ao contrário de muitos dos seus passageiros de cruzeiro, companheiros, né? Fellow é companheiro. Forsman basicamente vive no mar. Então ele vive no mar. Então outras pessoas, elas fazem um cruzeiro, tem início, meio e fim, voltam para casa, né? Passam as férias. Ou seja, fazem viagens, mas o cruzeiro é uma das formas. Ele não. Ele mora lá. Ele mora, entre aspas, nesse cruzeiro. Por isso que ele é um serial cruiser, tá? He spends months traveling the world's oceans and waterways, half of the year, if not more. Então, ele gasta ou passa meses viajando os oceanos do mundo. Gente, o que é isso aqui, esse apóstrofo S? Todo artigo, notícia que eu vejo, aparece esse apóstrofo S e eu sempre explico. É o caso genitivo. Caso genitivo, vulgarmente explicando, seria assim, uma relação de posse ou algo que está relacionado a. Então, tudo que está após o apóstrofo S está relacionado ao que vem antes. Então, quando eu falo the world's oceans, são os oceanos do mundo. Então, os oceanos ligados ao mundo, tá? E waterways é fluxos, caminhos de água, né? É o fluxo da água. Fluxos de água. Tem uma palavra melhor para traduzir. Vou pegar aqui uma palavra melhor para traduzir. Vias navegáveis, isso. Gente, eu nunca ia traduzir assim. Metade do ano, half of the year. Half é metade. Of the year, do ano. Ano, tá? Year. Então, half of the year, metade do ano, se não mais. Então, quer dizer que ele passa meses viajando os oceanos, ou seja, ele fica nos oceanos o tempo todo. Metade do ano, se não mais do que isso. Although he still keeps a physical home near where he grew up in Delaware, Forsman is now part of a growing cohort of older folks who are literally retiring on cruise ships. Então, apesar de que, a despeito de, então esse although significa apesar de que ele ainda, still é ainda, ele ainda mantém. Quando você tem verbos principais e advérbio, o advérbio vem antes do verbo principal. Quando você tem advérbios e verbos auxiliares ou verbos modais, ele vem depois desses verbos. Ai, Thales, não entendi nada. Por exemplo, I can always study on weekends. Eu posso sempre estudar aos finais de semana. Tá vendo?
Can é um verbo modal, significa poder, capacidade. E study é o verbo estudar. Então, ele vem depois do verbo estudar, aliás, depois do verbo modal e antes do verbo principal. Ele vem antes do verbo principal. Então, ele sempre vem antes do verbo principal, né? A gente pode concluir isso, mas ele vem após o verbo modal. Ou o verbo to be, né? I am always here. Eu estou sempre aqui. Então, ele ainda mantém uma casa física próximo, near é próximo, próximo de onde ele cresceu. Grew up é o passado de grow up. É um passado irregular, passado simples. De onde ele cresceu em Delaware. Freshman é agora parte de um cohort. Eu confesso que se eu ver essa palavra isoladamente, eu não vou saber o que é. Cohort me ajudou muito o que é, né? Ah, tá. É um grupo de pessoas, tá? It's a group of people banded together or treated as a group. Então, é um grupo de pessoas que estão juntas, não tratadas como um grupo. É isso. Por que não colocou group of older folks, né? Então, freshman é agora parte de um grupo crescente, growing. Aqui temos um adjetivo que termina com ing. Adjetivos que terminam com ing são muito comuns, então muito cuidado. Eu tenho tempos contínuos que terminam com ing, né? Que é o equivalente ao gerúndio. Eu falo assim, I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Então, lá em 1900 e bolinha, você aprende que o ing seria o equivalente ao nosso gerúndio, o NDO. Só que aqui não. Aqui é um adjetivo. Então, um grupo crescente de caras mais velhos, pessoas mais velhas, que estão literalmente, aqui é advérbio, aposentando, né, no sentido, igual você fala entre aspas, aposentando em barcos de cruzeiro. Ou seja, as pessoas moram nesses barcos de cruzeiro, né? Pandemic aside, I've been cruising for 7 to 8 months a year, Forshman said. I am a world traveler and explorer type, and cruising has literally allowed me to see the entire planet. Então, pandemias à parte, ou pandemia à parte, ou seja, ele está dizendo que independe da pandemia, esse hábito que ele criou. Então, pandemia à parte, aside é quando você coloca alguma coisa de lado, tá? Aside, pandemias à parte, eu venho cruzeirando, entre aspas, eu venho participando de cruzeiros. I've been cruising. Aqui nós temos o present perfect continuous, o presente perfeito contínuo, que é uma ação que começou no passado e que continua, né? Ele tem continuidade, ela ainda não acabou. Por quê? Eu venho participando de cruzeiros, ou seja, eu estou ainda nesse processo. É formado pelo verbo have. Então, esse I've aqui é o mesmo que I have, né? Então, ó, você tem a formação do present perfect continuous, que é o verbo have, mais o verbo principal acrescido de ing, mais verbo principal, mais o verbo been, mais o verbo principal acrescido de ing. Pronto, agora eu coloquei certo. É o verbo have, mais o verbo to be no particípio, que é been, é um verbo irregular, mais o verbo principal acrescido de ing. Aqui sim é um tempo contínuo, né? Present Perfect Continuous. Nós temos vários tempos contínuos, né? Todos explicados nos meus vídeos de gramática. Só lembrando, tem um curso inteiro de gramática aqui disponível no canal, mais de 200 vídeos gravados na playlist de gramática nível básico. Então, dá uma olhada lá. E tem também o Intermediate Advanced Grammar, com explicações inteiramente em inglês. Então, eu venho
fazendo alguma coisa. Eu venho, né? I have been doing something. Eu venho alguma coisa. Então, é o verbo have, mais o verbo to be no particípio, mais o verbo principal com ing. Então, aqui nós temos, ó, eu venho participando de cruzeiros ou cruzeirando. Eu não sei como, se existe um verbo participar de cruzeiro, como seja uma palavra só, por 7 a 8 meses por ano. Né? No presente perfeito, é muito comum você usar as preposições for e since. For para indicar a duração de alguma coisa e since para indicar o início da ação. Então, eu falo assim, I've been cruising since 1980. Desde 1980 que eu venho participando de cruzeiros. I've been studying English since 1994. Por exemplo, eu venho estudando inglês desde 1994. Outro exemplo também. Forstmann disse. Tá. Aqui, ó, quando eu falo a year, quer dizer por ano, tá? Então, como interpretar essa frase? Ele está dizendo que, pandemias à parte, eu venho participando de cruzeiros por 7 a 8 meses por ano, ou seja, independente da pandemia. Antes da pandemia, ele já tinha esse hábito, tá? Eu sou um viajante do mundo, I am a world traveler, e explorador, um tipo explorador, explorer type. And cruising, então, ó, e participar de cruzeiros, né? Embarcar em cruzeiros, literalmente permitiram a mim, has literally allowed me, ó, has allowed. Aqui é o presente perfeito. Para he, ou it, no presente perfeito, eu uso has ao invés de have, tá? Aqui nós temos I have, certo? Para he, ou it, cruising aqui pode ser substituído por it. It has, ou seja, então, o cruzeiro, as atividades de cruzeiro, literalmente me permitiram, allowed me, allow que é o verbo permitir. Observe que aqui eu tenho um advérbio literalmente, que está entre o verbo have e o verbo principal no particípio passado, que é assim que funciona, né? Quando você tem um advérbio, você coloca entre o verbo have e o verbo principal. Então, permitiram a mim a ver o planeta inteiro. The entire planet. O planeta inteiro. Então, é isso, gente. Tem mais coisa na matéria. Matéria bem grande, ó. Aqui tem uma foto, né, de um cruzeiro. Enorme, né? Blá, 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 tem muita coisa, mas assim, o objetivo do vídeo é dar uma introdução do artigo ou traduzir termos de artigo para que você aprenda. Eu vi aqui alguma coisa de valor, deixa eu ver aqui. Nossa! Apesar que o preço nas linhas de luxo podem ir em direção a $250 por dia, tá baratinho, né? Nós temos visto pessoas, né, conseguirem custos para baixo, ou seja, conseguem um desconto para $89 por dia. Tá muito barato. Olha só que interessante. Which is far cheaper than assisted care or other kinds of senior living. Que é muito mais barato do que assistência, o cuidado assistido ou outras formas de vida de idosos, né? Então, nesse caso, compensa para eles. Né? Para essas pessoas mais abastadas. Alright? Eu vou deixar o link aqui da matéria para vocês lerem. E vejo vocês no próximo vídeo. See you next time. Bye, bye.